Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse daqui é um dos movimentos mais lucrativos do mercado. Isso aqui vai fazer você acertar o lado certo do mercado frequentemente, vai fazer você lucrar nessas movimentações. É um movimento assertivo, é um movimento que vai gerar algumas oportunidades de trade. Vamos entender como que a gente executa, aplica isso aqui corretamente e como que a gente se desenvolve nessas movimentações para aproveitar elas e lucrar nos movimentos. Vamos lá, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora aprender aqui algumas técnicas que vão mudar os seus resultados no mercado para melhor. Olha só, aqui a gente vê, pessoal, o preço caindo bastante. A gente quer falar sobre uma movimentação que o preço desenvolvendo ela numa região vai representar uma coisa, o preço desenvolvendo ela em outra região vai representar outra coisa e vai abrir um leque ali de possibilidades de oportunidades de trade vantajosas para você aproveitar esses movimentos. Aqui, por exemplo, a gente dando uma olhada nesse contexto como um todo, aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Se a gente sobe lá para o gráfico de 1 hora, por exemplo, a gente começa a dar uma navegada aqui nos tempos gráficos, a gente consegue ter uma noção do contexto do movimento como um todo. Olha só, isso é bem importante fazer, não necessariamente nesses tempos gráficos específicos, né? Pode ser em qualquer tempo gráfico, mas é muito importante você navegar entre alguns tempos gráficos para você ter uma noção do contexto, para você ter uma noção dos reais interesses do ativo que você opera e o que ele está te apresentando ali na movimentação. Então aqui, né, no time da Excelência Trade, a gente trabalha com todos os mercados, então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Vou mostrar para vocês exemplos em todos os mercados aqui e todas as oportunidades foram desenhadas antes com antecedência. Olha só, aqui quando a gente tira o contexto do movimento como um todo, tirando o zoom e dando uma olhada no tempo gráfico de 1 hora, nesse caso aqui específico, a gente vê que o preço está subindo, a gente vê que tem uma grande tendência de alta se desenvolvendo e a gente tem aqui um fundo. Esse fundo aqui ele é muito relevante, tá vendo? É um fundo muito expressivo. Por quê? Porque o mercado fez aqui um grande movimento de impulsão, um grande movimento de correção e outro grande movimento de impulsão, nitidamente, né? Então isso aqui é uma estrutura de alta. Isso aqui chama BOS, né? Esse movimento que a gente acabou de marcar em vermelho, esse 1, 2, 3, chama BOS. Quando o preço renova esse máximo nesse movimento de alta, essa impulsão renovando esse máximo, valida esse fundo como um fundo válido de liquidez. Muito simples. O preço faz 1, 2, 3, renova o máximo por meio de uma impulsão, valida o fundo como um fundo válido de liquidez. Fundo de liquidez significa que é uma região de compra, tá? Embaixo desse fundo, a gente chama de fundo de liquidez e por ser embaixo de fundos, essa liquidez é uma zona profissional de compra. É aonde o trader profissional vai atuar comprado. É aonde grandes institucionais costumam, inclusive, montar posições de compra e aproveitar a movimentação de reação que o mercado tende a gerar quando ele visita embaixo de fundos significativos como esse. Ele pode até depois continuar caindo, mas ele gera boas reações que muitas das vezes são reações que se desenvolvem até muito e às vezes até demais mesmo e vão lá para cima. Então são movimentos muito previsíveis. Uma reação compradora embaixo de uma região como essa é muito previsível, principalmente quando a gente começa a reunir alguns pontos. Embaixo desse fundo, que é uma zona profissional de compra, igual eu acabei de comentar, temos aqui também uma zona de demanda. Essa zona de demanda é uma região institucional, não é qualquer região, é uma zona de demanda verdadeira, uma zona de demanda realmente de qualidade. Como que a gente sabe disso? A partir da técnica. Olha só, o preço ele vem subindo, quando a gente dá um zoom, eu ainda estou no 1 hora, né? A gente vê o preço subindo bastante, vem desenvolvendo aqui um movimento de alta, subindo fácil, candles cheios, tá vendo? Subindo tranquilo. Ele faz uma puxada para baixo repentina, tá vendo que foi esse movimento de baixa? E ele ignora e continua subindo. Essa puxada repentina para baixo no meio do movimento de alta que foi totalmente ignorada é uma configuração que a gente chama de sell to buy. O que é isso? Sell to buy, em tradução livre, significa venda para comprar. Isso aqui é uma venda institucional para comprar. É uma micromanipulação no preço. Micromanipulações formam regiões de oferta e demanda de qualidade. Então aqui é uma zona de demanda de qualidade. Uma região conhecida como sell to buy, tá? Então a gente tem uma zona no gráfico de 1 hora de demanda de qualidade, não é qualquer região, uma zona institucional de demanda. A gente tem um fundo que também não é qualquer fundo, é um baita fundo expressivo, tá vendo? Um fundo de qualidade. Então a gente sabe que aqui tem uma baita zona de compra, por conta da zona de demanda e por conta do fundo de liquidez, que também representa um ponto comprador profissional. O preço está visitando lá. Ele está limpando a liquidez embaixo do fundo, ele faz isso quando ele fura o fundo, né? O preço vem caindo, fura o fundo, visita aqui embaixo. Está limpando a liquidez, está no ponto comprador que a gente falou.
E ele está também, ao mesmo tempo, pegando na zona de demanda. Perfeito. Então a gente pode refinar agora. A gente refina lá nos 5 minutos. Refinando no tempo gráfico de 5 minutos, onde a gente vem trabalhando com macro e micro, um tempo gráfico maior com um tempo gráfico menor, a gente começa a falar do conceito que eu estou falando com vocês, que é esse movimento. O preço fazendo uma movimentação como essa, ó, 1, 2, 3 e quebra os topos, isso aqui é um choque de confirmação. E aí você pode falar assim, ah, beleza, Pedro, choque de confirmação eu já conheço muito bem porque eu te acompanho, mas não dessa forma com que eu vou te explicar agora e como que várias oportunidades de trade vão surgir a partir desse movimento específico. Por quê? Isso daqui é um gatilho de entrada. E isso daqui é um dos melhores gatilhos de entrada que a gente tem no mercado. E gatilho de entrada só é desenvolvido em uma oportunidade já construída. Por isso que é um gatilho de entrada. Gatilho de entrada não é uma oportunidade de trade. Gatilho de entrada é só um gatilho de entrada dentro de uma oportunidade de trade. Tudo isso que eu falei aqui até agora é exatamente a nossa oportunidade sendo construída a partir da reunião de conceitos. E aí o gatilho de entrada vindo nesse contexto, ele faz todo sentido. Quando o preço quebra um topo válido com interesse comprador, ele está fazendo o choque, que é esse gatilho que a gente está falando. Quando ele volta para o teste, você tem uma compra no teste para aproveitar um movimento de alta, onde o seu stop fica aqui embaixo dos fundos. Isso é o gatilho de entrada. Qual que é o papel do gatilho? O gatilho de entrada ele te dá o time de entrada, ou seja, o momento certo para entrar naquela oportunidade. Ou seja, a oportunidade já existe. A oportunidade já existe e você basicamente está precisando só de um time de entrada, só o momento para entrar e um lugar específico e seguro para esconder o seu stop loss. É isso que vem o gatilho de entrada. Então, quando o choque de confirmação, que é esse movimento que a gente está falando, que funciona como gatilho nesse contexto, ele é desenvolvido aqui, ele está num contexto muito ideal para ele ser desenvolvido bem. Diferente de quando ele é desenvolvido em outro contexto, que eu vou mostrar para vocês, que aí o ideal vai ser ele falhar de fato, porque o fato dele falhar vai gerar uma grande oportunidade. E aí a gente vai falar em outro cenário ali, mas vamos entender sobre esse primeiro. Então o preço fazendo um choque daquele, que é um movimento como esse, ó, a gente vai ter uma compra. Aonde? No teste. Por quê? Porque entrou interesse comprador fazendo um movimento de alta e quebrou um topo válido, lembra? Isso é o choque de confirmação. Vamos entender sobre esse movimento, olha só. Ele vai ser desenvolvido nesse momento. Ah lá, acabou de se desenvolver. Aqui no próprio 5 minutos. Tá vendo? O preço quebrou esse topo por meio desse movimento de alta com interesse. Então ele fez 1, 2, 3 e quebrou os topos. Lembra que o gatilho de entrada é assim? Ah lá, é o choque. Quando ele voltar para o teste, você tem uma compra para aproveitar o movimento de preço, lembra? Foi o que a gente falou ali agora. Então, é o que ele está desenvolvendo aqui, é o que a gente estava de olho detalhado com antecedência lá no time do Excelência Trade, onde todas as oportunidades que eu estou de olho são mapeadas e desenhadas em todos os ativos, igual eu falei, todos os mercados, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, 17 ativos diferentes, todos os dias 100% mapeados e desenhados ali, o que facilita muito para você só clicar e aproveitar o movimento e realmente ter resultado, né, e consistência no mercado com facilidade. Todas as oportunidades ali desenhadas ajudam bastante dentro do nosso programa de formação, que é exatamente aqui, né, no time da Excelência Trade, que é o nosso ambiente de prática, por exemplo, que ocorre isso. Então, olha lá, o preço fazendo esse choque de confirmação, ali naturalmente ele tinha que vir, capturar a liquidez e pegar naquela região. Só fazer o choque ali. É o que ele fez aqui. Ele está pegando e desenhando o choque exatamente em cima de onde estava desenhado ali. Sua compra vem no teste. Sua compra vem exatamente aqui no teste para aproveitar esse movimento. O stop fica embaixo do choque, embaixo do fundo aqui. O choque é esse movimento, né? Fica embaixo do fundo. Esse movimento que desceu aqui já é o teste. Você tem uma compra nele. Tá vendo? Tem um pavio aqui que já começou até a absorver. E aí você tem um trade aqui que tem que andar pelo menos 3 vezes o seu risco. Pelo menos. Tá? Então ele vai desenvolvendo esse movimento, a gente vê ele gerando uma boa configuração de alta aqui, desenvolve até bem mais do que isso, tá vendo? E gera uma boa reação aqui nos 5 minutos, com alinhamento de 1 hora com 5 minutos, igual eu falei, você pode usar qualquer tempo gráfico, mas é legal esses alinhamentos de 2 tempos gráficos e tudo mais, porque você tem as probabilidades muito mais a seu favor e uma leitura mais eficaz do movimento. Então aqui a gente vê um choque de confirmação, ó, quebrou esse topo nesse movimento de alta, perfeito. Agora, vindo nesse outro cenário, a gente já vai ver uma configuração totalmente diferente, onde esse mesmo gatilho de entrada não vai estar numa função de gatilho, e sim na criação de uma região que vai gerar um grande trade nela, extremamente vantajosa esse tipo de região e assertiva. Por quê? Porque ele vai estar em outro contexto, e a diferença do contexto e a localização onde o movimento acontece
muda bastante a oportunidade, gerando uma outra espécie de oportunidade que também é extremamente vantajosa. E aí te dá um leque de possibilidades muito boas nesse movimento assertivo. Então aqui a gente já tem um cenário diferente. Aqui a gente já vê um movimento onde não tem uma captura de liquidez igual aquela, o preço simplesmente está aqui agarrado na movimentação. Você vê que ele está tentando andar de maneira lateral, mas ele não consegue andar de lado direito. Ele está andando de lado meio subindo. Você pode marcar até a parte de baixo dessa lateralização, que é essa daqui. Tá? A gente pode marcar dessa forma. Você pode marcar a parte de cima dessa lateralização, que o ideal seria marcar aqui. Tá? Nessa primeira puxada aqui do preço, ó. Você já marca a parte superior. Isso aqui são conceitos de Wyckoff, né? Normalmente você marca exatamente dessa forma. Aqui no Selling Climax, que chama esse fundo, e o AR, que chama esse topinho aqui. Mas isso são conceitos institucionais e conceitos de nomenclaturas de movimentos que não tem muita necessidade de você entender nesse momento, porque não vai interferir na sua aprendizagem da oportunidade de trade em si. Tá? Aqui a gente só está entendendo que é um movimento que está tentando andar de lado, mas você vê que ele não consegue andar em equilíbrio. Ele anda de lado subindo. Isso mostra pressão de demanda. Tá? Inclusive, você visualizando o preço furando resistência dessa maneira, tá vendo? A gente tem uma linha aqui de resistência. O preço furando isso aqui várias vezes dessa forma mostra pressão de demanda também, porque regiões de oferta, que é a zona de resistência, não estão sendo respeitadas pelo preço. E regiões de demanda, que é o nível de suporte aqui da estrutura lateral, estão sendo respeitadas e o preço, inclusive, não consegue nem chegar perto da região de tanta pressão de demanda e tanta fraqueza de oferta nesse nível de preço. Isso aqui é uma leitura de direcional do mercado. Tá? A partir desse tipo de leitura, você consegue descobrir praticamente todos os dias para que lado o preço vai, beleza? Com precisão, porque toda tendência de alta ou de baixa é definida a partir de tentativas de equilíbrio, mas que mostram muito nítido pressão de demanda ou muito nítido pressão de oferta. E aí daí nascem as tendências, sempre assim, beleza? Toda tendência é definida por conta dos equilíbrios, que são as construções de causa que chama, né? Dentro da lei de mercado principal, que rege as oportunidades de trade, que é a lei de causa e efeito, beleza? Mas visto isso, a gente sabe que então a gente tem essa constituição, a gente já identificou que aqui tem interesse comprador, logo o direcional de alta é provável que nasça uma tendência de alta daqui. E olha que interessante esse movimento que ele fez, pessoal. O preço faz aqui uma constituição que é essa daqui, ó. 1, 2, 3 e bum, quebrou os fundos. O que é esse movimento aqui? Por mais que esteja bem agarrado aqui, ele fez isso. O que é isso daqui? É o gatilho de entrada que a gente acabou de falar, porém ao contrário, na venda, né? Então aquele quebra fundo no movimento de baixa. Aquele outro que a gente viu, ele quebra topo no movimento de alta, tá vendo? Faz aquele 1, 2, 3, quebra topo e busca o teste. É o choque de confirmação, aquele gatilho de entrada na compra. Esse daqui é um gatilho de entrada na venda. É a mesma coisa, só que ao contrário. Quebra fundo no movimento de baixa. Porém, pessoal, para vender aqui no teste, igual a gente fez naquele outro lá, no caso a gente fez na compra, né? Mas esse aqui é só o de venda, é a mesma coisa, só que ao contrário, você teria uma venda aqui no teste. Só que para ter uma venda aqui no teste, isso aqui precisa estar dentro de uma oportunidade de venda. Lembra? Igual esse daqui. Estava dentro de uma oportunidade toda construída de compra, por conta daquele fundo lá de compra, por conta da zona de demanda lá de trás, por conta de um monte de detalhe, né? Aqui se você puxar inclusive o RSI, olha só, você vê que o preço está caindo, o RSI está subindo, mostra que a força relativa, que é o RSI, né, não está acompanhando a renovação de mínima dos preços. Isso remete a um movimento que cai, mas cai sem interesse de cair, e aí ele entra naquele baita ponto comprador. Então assim, a gente tem toda uma oportunidade por conta desses conceitos. Logo, o choque é só o gatilho de entrada. Ele está dentro de uma oportunidade boa de compra, ele está dentro da sua funcionalidade real, que é a de gatilho, né, só para te dar o time de entrada. Agora, aqui nesse cenário, esse choque de venda ele não está dentro de uma oportunidade de venda. Pelo contrário, a gente acabou de verificar interesse comprador aqui. Interesses compradores e fraqueza de oferta. Não tem nenhuma captura de liquidez, não tem nada indicando uma boa possibilidade de venda aqui. E esse tipo de gatilho de entrada, esse tipo de choque, seja de venda ou seja de compra, ele sempre tem que ser desenvolvido não só dentro de uma oportunidade de venda ou de compra, né? A depender de qual que é o choque, mas depois de captura de liquidez, que é aquele fundo que a gente viu aqui no primeiro conceito, lembra? Aquele fundo gigante é um fundo de liquidez. Então, choque de confirmação sempre depois de captura de liquidez. Aqui não tem nenhuma captura de liquidez para venda, que seria de topo nesse caso, né? Choque de venda, a gente quer ver liquidez de topo. Choque de compra, a gente quer ver liquidez de fundo, que foi aquele
fundo lá que a gente acabou de ver nesse ativo, que foi esse fundo aqui, ó. É um fundo de liquidez. Tem vários tipos de zona de liquidez, né? Fundos expressivos assim é um tipo. Fundo remete à compra, então o gatilho aqui é de compra. Aqui, como o gatilho é de venda, tinha que ser liquidez de topos. Só que não tem nenhuma liquidez de topos aqui sendo capturada, nem nada disso. E o interesse aqui é comprador. Então isso daqui é uma indução ao erro. O mercado faz muito isso. Induz os traders ao erro. Configuração de venda, né, um cenário de gatilho de venda dentro de um cenário onde o interesse é comprador, a partir da leitura dos interesses. Então isso aqui é uma baita indução ao erro, que o mercado vai continuar subindo. Quando ele faz esse comportamento de continuar subindo, ele desenvolve uma coisa muito interessante, que é o POI. Então o mercado ele vem vindo, faz 1, 2, 3 e quebra o fundo. É o gatilho de venda, tá vendo? Quebrou o fundo no movimento de baixa. Porém, como não tem contexto para venda aqui, é um gatilho de venda sem contexto de venda, o preço ignora. Ignora e continua subindo, porque é uma indução ao erro. No que ele continua subindo, ele valida uma região que chama POI, que todo fundo aqui é uma zona de compra. Todo fundo vira uma zona de compra, beleza? E aí ele voltando na região, você tem compra de continuidade. Então, se a gente der uma olhada nesse movimento de perto, foi o que ele fez aqui, ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3 e quebrou o fundo. Bull, fez o choque de venda, que é o gatilho de venda. Só que o interesse é todo comprador e não tem contexto para venda. Então, o preço ignora e continua subindo forte, inclusive. No que ele continua subindo e quebra o topo nesse movimento de alta, ele valida o POI, uma zona de compra aqui no fundo, ó. Todo fundo ali é uma zona de compra. Tá? Principalmente aqui, ó, nesse caso, tá bem nítido esse candle preto aqui, tá vendo? É uma zona ali que dá para marcar facilmente essa região institucional de POI, que é uma zona de compra. Tá? Então a gente pode puxar até um volume profile aqui no movimento todo, você vai ver que tem muito volume ali, olha que bacana. Tá vendo? A linhazinha vermelha, que é a POC do volume profile, mostrando que é uma zona de muito volume concentrado. Melhora ainda mais essa região como uma zona de demanda, tá vendo? É uma zona bem significativa ali no gráfico. Então esse aqui é um movimento que a gente estava de olho detalhado lá no time também, é só você clicar e aproveitar o movimento, tá vendo? Pega ali na região, você tem um cenário de compra naquela zona, o preço estava ali no desenvolvimento desse cenário, tá vendo? Então, de fato, a gente tem uma compra na região, stop embaixo dos fundos, para aproveitar o movimento tem que subir pelo menos 3 vezes o risco também. Então a gente dá uma olhada e ele vai lá logo depois, aqui mesmo a gente já tem a entrada, né? Dá uma enrolada ali, ele deu realmente uma enrolada na região e aí ele vai desenvolvendo o movimento. Olha aí, vai gerando a configuração e vai subindo lá para cima porque o interesse era comprador e o direcional do dia ia ser de alta muito provavelmente por conta disso. Tá vendo? Então ele gera esse movimento onde a compra vem na região com stop lá embaixo para aproveitar essa movimentação de alta perfeitamente ali, tá vendo? Só comprar e aproveitar o movimento. Então isso aqui está bem interessante, é uma movimentação legal, onde o preço desenvolve esse tipo de cenário, onde ele faz aquele gatilho de venda, mas não tem contexto para gatilho, não tem nada construído ali, então ele é uma indução ao erro. Diferente de quando tem todo um contexto de fato, e aí o preço só faz o gatilho na região, aí ele está válido, ele está dentro da região que faz sentido ele desenvolver aquilo, e aí fica muito saudável a possibilidade. Aqui, por exemplo, a gente tem uma outra oportunidade muito boa, com um alinhamento de fatores bem parecido, porém com uma oportunidade também que se dá de maneira bem distinta ao mesmo tempo, tá? Aqui a gente vê, pessoal, o preço pegando pela segunda vez numa zona de oferta. Olha que interessante. Segunda vez numa zona de oferta vale, porque normalmente é só a primeira vez, tá vendo? Tem até a setinha aqui, porque teve uma venda que a gente mapeou lá no time, nessa região, que foi esse movimento de baixa. Onde tem setinha, tem trade que a gente mapeou lá no time. Ó. Aqui e por aí vai. Então, assim, já tinha gerado uma venda nessa zona de oferta. Vamos entender sobre essa zona de oferta ali, porque que ela é interessante, mas já tinha gerado uma venda nela. O preço está pegando lá de novo. Será que vale ainda? Com certeza, desde que ele traga uma boa confirmação. Você não vai entrar direto na região de novo, porque aí ele já pegou uma vez. Agora, se ele trouxer uma boa confirmação, e uma confirmação específica aqui que eu vou mostrar para vocês, fica legal para uma segunda visita do preço numa zona de oferta, porque essa região de oferta é ainda uma zona de pressão de oferta. Continua sendo uma zona de pressão de oferta. Não é porque o preço visitou ela uma vez e já gerou um bom trade que esgotou a oferta da região. Não, é um nível de preço que tem interesse de oferta. Continua sendo uma zona de pressão de oferta. E o preço está lá de novo. Então vamos entender sobre essa zona de oferta. Primeiro, ela é uma zona de oferta criada exatamente a partir do conceito que a gente acabou de identificar ali, sobre o preço fazer um gatilho de entrada onde não tem contexto para gatilho. Entendeu?
que é o choque. Nesse caso, o choque de compra mesmo, igual a gente viu nesse aqui, ó. Nesse cenário de compra que a gente viu aqui primeiro, é um gatilho de compra. Então, nesse cenário, ele também fez um gatilho de compra. Ó. Fez um movimento de baixa, vinha caindo, aí ele fez 1, 2, 3. Deixou o topo ali em cima, tá vendo? E aí ele vai e faz esse movimento de alta que quebra o topo. Esse movimento de alta agora quebrou esse topo aqui, ó. Tá vendo? É o choque de compra, quebrou um topo no movimento de alta. Só que não tem gatilho, não tem possibilidade de choque de compra aqui, não tem nenhuma captura de liquidez, lembra? Que o choque é só depois de captura de liquidez, dentro de um contexto de compra, para ele ser realmente um gatilho. Então ele do nada assim não faz sentido, é uma indução ao erro. O que o mercado tende a fazer? Ignorar ele e continuar caindo nesse caso. No que ele continua caindo, ele valida lá em toda a região uma zona de oferta. Tá? Toda a região ali é uma zona de oferta. Você pode marcar ela mais refinada aqui em cima, mais no topinho mesmo, ou então compreender toda a região mesmo que fez essa indução, tá vendo? Toda a região ali é uma zona de oferta. Se você puxar o volume profile, ele te dá um norte também, aonde que a POC te dá uma luz boa. Então você puxa o volume profile lá, a POC dá lá no centro da região de fato, tá vendo? Mostrando que é uma zona realmente muito relevante, que teve micromanipulação ali, que teve interesse dos participantes do mercado, que são os institucionais nessa região. E aí ele faz uma venda ali, que a gente não vai entrar em consideração dela agora, que é um outro contexto, mas ele está pegando pela segunda vez na região. Pegando pela segunda vez na região, ele vem gerando aqui para nós um trade bem bacana, a partir de uma confirmação boa, que é uma estrutura. Então o preço começou a andar de lado. Olha só, ele anda de forma lateral lá na região. Andar de forma lateral na região cria um negócio que é interessante, que é a liquidez, né? Que a gente tanto fala. A liquidez ela fica, por exemplo, em cima de topos nivelados também. Então a gente viu um tipo de liquidez que era embaixo daquele fundo expressivo. Lembra? Fundo expressivo tem liquidez para compra. Em cima de topos nivelados, que é o nível de resistência, também tem liquidez. Aqui bem micro, né? Mas tem, ó, topos nivelados. Vai ter liquidez em cima. Se o preço capturar essa liquidez, abre espaço para gatilho de venda. Porque liquidez em cima de topos remete à possibilidade de venda. Ele está dentro de uma zona de oferta. Então, peraí, se está limpando liquidez e está dentro de um contexto de venda, o gatilho de venda começa a fazer sentido. Se for feito, aí faz sentido o gatilho. E não pensar que vai criar uma zona de oferta, uma zona de demanda, ou então vai ser uma indução ao erro, nem nada disso. Porque tem contexto para o gatilho se ele for desenvolvido. E ele é, olha só. Olha lá, o preço faz aqui o cenário certinho, aonde ele consegue fazer a captura de liquidez. Tá vendo? Foi muito sutil. Não é a melhor das capturas. Se fosse um pouquinho mais expressiva essa captura, né? Furado mais um pouco, ia ficar muito melhor. Mas ele quebra. Tá vendo? A resistência dá a furada em cima, furou os topinhos nivelados por meio desse movimento, capturou a liquidez. Quebrou o fundo. A quebra de fundo está aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui é o gatilho de venda. É aquele choque de confirmação. Olha o preço fazendo 1, 2, 3 e quebra os fundos. É o choque de venda. Só que aqui tem contexto para isso. Porque ele está limpando liquidez, porque ele está dentro de um contexto de venda. Entende? Então faz sentido o gatilho de venda. Logo, você não vai esperar que ele continue subindo para criar zona de demanda ou que isso aqui seja uma indução ao erro. Improvável que seja. Ele vai buscar um teste e você vai ter a venda no gatilho de venda. Entende? Normal. Então ele voltando aqui, você tem uma venda para aproveitar o movimento de preço que o ativo tende a estar desenvolvendo, que também tem que andar pelo menos 3 vezes o seu risco. Então lá a gente vai vendo essa movimentação. E aí, de fato, ele gera o cenário, tá vendo? Ele vai lá, pega na movimentação e gera toda essa configuração. A venda vem exatamente aqui nesse ponto para aproveitar o movimento de baixa que ele vai gerando, que é esse movimento de baixa. E isso daqui era algo que a gente estava olhando detalhado lá no time também, mapeamos com antecedência essa possibilidade lá, criando a estrutura, só vendendo o teste do choque lá em cima e aproveitar o movimento. Ela já estava ali criando, só vendendo onde está circulado e aproveitar a movimentação, que foi exatamente aqui onde ele fez o cenário. Então ficou bem bacana aqui a movimentação e gerou um movimento bem interessante. Então você tem a venda ali. Então perceba que esse movimento de choque, ele é um gatilho de entrada quando tem contexto para gatilho de entrada. Ele cria uma zona de oferta e demanda de muita qualidade institucional quando ele é desenvolvido numa região que não tem contexto para gatilho de compra ou de venda naquela região. E aí ele acaba sendo uma indução ao erro e gera várias oportunidades legais. Então, a partir disso, você tem um leque de oportunidades muito boas. Os melhores movimentos costumam ser desenvolvidos a partir disso e você tem uma leitura muito precisa das movimentações. Assiste de novo, pega os detalhes, deixa o dedo no like, entra no nosso grupo do Telegram, que está cheio de conteúdo legal, grupo gratuito, está aí no comentário fixado. E vamos juntos nessa. Fui! Valeu!